Bom dia a todos. Bom dia, que a graça e a paz esteja com todos. É muito bom estar aqui com vocês nesse domingo. Nós estamos mudando o mês, um novo mês. Vamos trabalhar a respeito desse tema, mente e coração, cuidando do corpo, alma e espírito. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, vocês não precisam abrir, mas está escrito assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Um chamado de Deus para mim e para você é que a gente seja produtivo. O nosso chamado é para a gente poder multiplicar, para poder criar, para poder sair, para poder amar, para poder abençoar. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para fazermos e produzirmos. Só que a gente consegue fazer isso só quando a gente tem um equilíbrio entre o corpo, a alma e a mente. Se estiver desequilibrado, esse é o nosso papel, nossa função, a gente não consegue fazer direito. Tem uma citação num livro, e a gente vai falar sobre esse livro daqui a pouquinho, do Wayne Cordeiro, que é Andando com o Tanque Vazio, é o nome de um livro. E tem uma citação que diz assim: o que temos de mais autêntico é a nossa capacidade de criar, de superar, suportar, transformar, amar e ser maior que o nosso sofrimento. Todos nós sofremos, todos nós temos momentos difíceis da nossa vida, mas mesmo assim, o nosso chamado, nós fomos criados para continuar produzindo, para continuar fazendo acontecer. Só que a realidade é diferente, né? Porque tem momentos da vida da gente que a gente não consegue mais produzir, tem momentos da vida da gente que a gente não consegue mais fazer aquilo que a gente foi designado para fazer. Eu queria só compartilhar com vocês, se vocês puderem ler, é um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, do Wayne Cordeiro. Apesar do nome, ele não é nem brasileiro, ele é um americano. É um fundador e pastor de uma igreja em Honolulu, uma das igrejas de maior crescimento nos Estados Unidos, alcançando 14 mil pessoas. E ele plantou mais de 100 outras igrejas. Então, ele vai contar um pouquinho dessa jornada, desse momento difícil que ele passou como pastor. Eu imagino que, para ser pastor de tudo aquilo que não deve ser fácil, a responsabilidade, a correria, o estresse que ele viveu. E ele diz assim que ele percebeu que alguma coisa não estava bem. Ele é uma pessoa que faz conferência, seminário, palestras no mundo inteiro. E ele estava lá em Califórnia, ele ia dar uma palestra à noite, e de manhã, antes da palestra, ele pegou para fazer uma caminhada, uma corrida. E ele falou que era um dia, parece que comum, e ele estava correndo, de repente ele sentou na calçada e começou a chorar desenfreadamente, sem motivo nenhum. E ele se assustou com ele mesmo, falou: nossa, o que está acontecendo comigo? E ele sentiu um abatimento, um fardo, uma canseira. Ele falou que conseguiu dar a sua palestra à noite, mas ele voltou para casa pensando: nossa, o que está acontecendo comigo? E ele vai falando sobre essa jornada. Ele vai falar um pouco do aspecto mais de como pastor, mas eu creio que pode ajudar todos nós, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Se você estiver com a sua Bíblia impressa, você pode abrir. Eu vou ler na nova versão, na tradução, na nova linguagem, né, tradução.
Talvez seja um pouco diferente do seu, mas não tem problema. Se você quiser acompanhar aqui na tela também, pode. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 até 6. Ok? Versículo 1 diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou uma mensagem a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Quem era Elias? Elias era um profeta. E como profeta, ele ouvia a Deus, ele via Deus, via no sentido de tinha visões de Deus, Deus falava com ele, ele fazia uma oração e Deus respondia. E Deus fazia milagres através da vida dele. E ele era um homem de Deus, ele era chamado um homem de Deus. Só que teve um momento que ele teve uma crise na vida dele. Mas ele era um homem de sucesso. Tudo o que ele falava acontecia. Elias era um cara que Deus falava para ele: olha, vai ter seca. E ele avisava as pessoas: vai ter seca. E a seca acontecia. Ele era um homem que ressuscitava mortos. Teve uma ocasião em que ele foi hospedado durante essa seca na casa de uma viúva e o filhinho dela morreu. E ele foi lá, abraçou essa criança, ele fez uma oração: Senhor, faz essa criança voltar à vida. E a criança reviveu. Essa é a experiência que ele tinha com Deus. Teve uma ocasião muito especial e que na verdade antecede esse texto, essa passagem. Ele vivia numa época muito ruim. O rei era um picareta e a esposa também. Eram pessoas que não adoravam a Deus, que não buscavam a Deus, que não estavam nem aí com Deus, faziam o que queriam fazer. Era um momento corrupto daquela nação, do povo de Israel. E o nome desse rei era Acabe. E aí Elias faz um desafio. Ele fala assim: olha, vamos ver quem que é Deus para valer nessa história. Vamos ver quem que é Deus para valer aqui em Israel. E aí Elias fala assim: olha, vamos fazer uma coisa, uma proposta. Você chama todos os profetas de Baal, os 450, chama todo esse povo aí, e a gente vai fazer 2 altares, e eu vou clamar ao meu Deus. A gente vai fazer 2 altares, um altar para Baal e um altar para Deus que é Deus, que eu creio. E aí a gente vai colocar um cordeiro aqui em cima, um sacrifício. E cada sacerdote, ou aquele que crê no seu Deus, vai clamar ao seu Deus. E o Deus que responder com fogo e queimar, esse é Deus de verdade. E aí eles fizeram isso, chamaram todo o povo de Israel, juntaram todo mundo, juntaram os sacerdotes, tinha um altar do Baal e o altar de Deus. E aí Elias era educado, falando: pode começar vocês aí. Começou de manhãzinha. Aí os profetas de Baal começaram a clamar para Baal, para queimar aquele sacrifício. E eles clamaram e nada aconteceu. E aí Elias era folgado, porque quando o cara é bom, o cara é folgado também, né? Aí Elias era folgado também. Elias estava lá, ficava assim, sabe aquele cara que ficava coçando, né? Ficava assim. Falei: olha, vocês estão chamando, e acho que vocês não estão chamando direito. Fala mais alto, grita mais alto. Sabe por quê? Porque ele pode ser que está dormindo, pode ser que Baal está fazendo o número 2. Você vai ver na Bíblia, está escrito assim, está fazendo o número 2 no banheiro. Eu acho que o Baal está no banheiro, ou está atendendo a alguma necessidade. Não, tem que falar mais alto. E aí os sacerdotes de Baal começaram a gritar mais alto e clamar mais alto, começaram a se bater, e não acontecia nada. Aí ele falou: olha, eu acho que já deu, pode ser a minha vez?
E aí Elias falou, olha, molha esse altar com água, jogaram água, joga de novo, colocaram mais água, joga mais uma vez. O negócio ficou ensopado. E aí Elias clamou a Deus, Deus, hoje o Senhor se manifeste aqui, e o povo saiba quem é Deus para valer. E aí veio o fogo, consumiu, e aí aconteceu aquele alvoroço, todo mundo, uau, esse é Deus, é Deus. E aí Elias então manda matar os profetas, falsos profetas, porque eles estavam corrompendo o povo. E mataram todos os profetas. E aí, a Jezabel, a mulher encrenqueira, fala manda avisar esse Elias folgado, que se amanhã os meus deuses me matem, se amanhã você estiver vivo. Se você não fizer a mesma coisa que você fez com os profetas. Olha, em quem ela cria? Em Baal. Ou seja, aquele Deus que não atendeu a oração dos monte de sacerdotes de Baal. E aí uma mulher simplesmente falou, olha, os meus deuses que é Baal, faça. Ele sabe que não ia fazer nada. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz assim que ele teve medo. Bateu um desespero nele, um medo nele, e ele saiu correndo e saiu fugindo. E ele entrou em depressão. Isso aconteceu com um homem de Deus. Está escrito aqui na palavra de Deus. E aí a gente vai ver durante esse mês como que Deus trabalhou com Elias para restaurar a vida dele. Mas só para saber que não é uma exclusividade de Elias, mas é de todos nós. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu vou dar alguns exemplos. Alguns mais antigos conhecem esse ator, Robin Williams. Eu assisti vários filmes dele, eu gostava muito dele, dos filmes, do estilo dele, da simplicidade dele. É uma pessoa assim, bem reservada, pacata, mas ao mesmo tempo ele conseguia ser assim, um ator muito legal, né, para poder assistir. E quando ele completou 60 anos de idade, quando já meio com a carreira um pouco mais abalada, ele diz o seguinte, eu não sei como ser engraçado. Ele na verdade estava falando isso porque ele falou assim, olha, eu não consigo mais fazer o meu público sorrir. Eu não consigo mais ser engraçado. Eu não consigo mais atingir as pessoas. E ele se matou. Ele entrou em depressão e se suicidou em 2014. Talvez quem gosta de sertanejo, você gosta de sertanejo, música mais sertanejo assim? Não? Você gosta? Não curte? Mas você conhece ela, né? Conhece. É bem conhecida. Uma cantora, Paula Fernandes. Ela é cantora, compositora e atriz brasileira. Eu não sabia que ela era atriz também. Bom, enfim. Ela diz assim que o momento de crise dela, o momento de depressão dela, ela diz, avistei a janela e queria pular. Ela é considerada por muitos como antipática, né? A pessoa fresca, antipática. Mas ela falou assim, olha, eu sou muito tímida, extremamente tímida. E eu me sinto muito cobrada. Então, ela teve um momento de depressão muito forte. Ela comenta que fazia cerca de 200 shows durante o ano. Então, ela falou que passava na casa dela para trocar a mala e depois já saía para fazer show. É uma pessoa muito conhecida, eu admiro muito também, da forma como ele ensina, a forma como ele interpreta a palavra de Deus, é uma pessoa muito, muito sábia. É o padre Fábio de Mello, um sacerdote católico, né? Ele é compositor, cantor, escritor, professor universitário e apresentador. Agora eu até entendo porque que ele entrou em depressão, porque ele fazia muita coisa, né? Muita atividade para fazer numa pessoa só. E ele diz assim, pensei em morrer muitas vezes. Ele fala de um momento em que ele também ensina muito, dá muitas palestras. Ele falou que teve um momento assim que ele deu um pânico nele, que ele ficou com tanto medo antes de poder ir ao público, que ele se escondeu debaixo da cama. Um homem desse tamanho, a gente imagina como é que pode uma pessoa que fala tão bem, que parece ser tão resolvida no seu relacionamento com Deus, com as pessoas, mas é um homem que tem as suas crises. Os mais jovens conhecem muito, ele para quem curte, né, um rap, o nome artístico dele é Pregador Lu.
é um rapper, produtor e compositor cristão. Dias que quase puseram fim à minha existência. Isso aconteceu esse ano. Ele diz assim que ele não tinha vontade de comer, não tinha vontade de acordar, não tinha vontade de fazer nada. E ele falou que foram momentos muito difíceis na vida dele. Eu não sei se você conhece essa pessoa. Paulo, ele não é cantor, não é nem compositor e nem artista. E ele diz assim: sou uma pessoa comum, sujeito às mesmas fragilidades como todo ser humano. Essa foto eu tirei ontem, viu? Eu tirei essa foto quando estava preparando a pregação. Aí você vê o desespero, né? E eu citei algumas estatísticas sobre pastores, e eu vou citar algumas delas novamente. E eu quero dizer para você que eu não sou diferente, que eu me incluo dentro dessas dificuldades que todos os pastores têm. 90% dos pastores sentem que não são, que são inadequados para o ministério. É exatamente a sensação que eu tenho. Eu não me sinto preparado, adequado, capacitado para ser pastor. Pelo contrário, eu acho que eu sou um pastor meia boca, entendeu? Um pastor mais ou menos. Talvez vocês não pensem assim, mas é o sentimento que eu tenho. Eu falei assim: Senhor, eu sou um miserável mesmo, não dá para ser... Eu escolheria outro pastor. Mas o senhor, não sei, o senhor faz coisas estranhas, mas 90% dos pastores sentem que são inadequados, que não estão preparados para serem pastores. 70% lutam constantemente contra a depressão. Isso não é vergonha de dizer. No ano passado, só no final do ano passado, 4 pastores se suicidaram. Pode deixar que eu não vou fazer isso, eu espero não fazer isso, eu não pretendo fazer isso. Mas 4 pastores, um deles era muito conhecido, de uma grande denominação lá no Rio de Janeiro. Inclusive, ele era presidente de uma região lá no Rio de Janeiro. E ele se matou. Tinha um ministério abençoado, ensinava as pessoas sobre Deus, viu muitos milagres, mas se matou. 45,5% dos pastores tiveram depressão ou burnout e tiveram que tirar licença do seu ministério. Quase metade dos pastores deu uma pane que a pessoa precisou tirar uma licença. Olha, graças a Deus que vocês são muito pacientes. Eu até fico com vergonha, porque várias vezes no decorrer do ano, vem ou alguém que está pregando aqui e fala assim: então é que o pastor, sua família está de férias. Fala: de novo está de férias? Mas não tirou esses dias, está tirando de novo? Obrigado, viu, gente? Porque a gente precisa de um tempo de recompor, de descansar. Todos nós precisamos, para não queimar o fusível. E quase 50% dos pastores já queimaram o fusível deles, e quando queima uma vez, não volta como era antes. Então, todos nós estamos sujeitos a termos esses momentos difíceis de depressão, de desânimo. O que desencadeia uma depressão? Ou aquele sentimento, aquela sensação, né, de dor, de peso? A depressão, ao contrário do que muita gente pensa, não é extrema tristeza. A gente acha que o contrário da depressão é felicidade. Quem não está feliz está deprimido. Não é. A depressão é a falta de vitalidade, falta de vigor, falta de vontade, de força para viver, de fazer, de acontecer. Justamente, o nosso chamado é fazer acontecer, criar, produzir, sair, amar as pessoas. Mas a depressão quebra isso na vida da gente e a gente para. Literalmente a gente parece que a gente falta força para a gente viver. E algumas coisas ligam esse gatilho, né? Alguns fatos que acontecem na vida da gente parece que liga isso. Problemas financeiros, quando falta grana. Nem pelo fato de pagar, mas às vezes a vergonha que a gente carrega: puxa, eu sempre honrei, eu sempre fui correto, o que as pessoas vão dizer, eu tenho que trocar um carro melhor para um carro pior, eu tenho que mudar de um lugar para o outro. E tudo isso vai criando dentro de nós um sentimento de derrota. E isso pode desencadear uma depressão. Crise no relacionamento conjugal.
crise no casamento, crise no namoro, crise no noivado. Isso desencadeia também uma depressão. Todo mundo já foi apaixonado uma vez na vida, né? Ou não? Bom, talvez, né? E geralmente a maior parte das pessoas pelo menos já tomou um fora na vida, né? Ou não? Eu já tomei uns fora na vida também, não da Noemi. Mas eu já tomei uns foras também. Sabe aquela coisa de paixãozinha, e você fica pensando. Eu gostava de colocar umas músicas assim, de fossa, romântica assim. Fechava o olho e ficava imaginando, mãozinha dada. Sabe coisa assim de adolescente, amor de adolescente? Imaginando, andando. Tá, então, aí tem uma hora que você toma coragem. Hoje tem o WhatsApp, né? Mas antigamente você mandava uma cartinha e a pessoa falava não. Rapaz, não é fácil não. A gente tem umas crises assim de relacionamento, a gente se sente deprimido, a gente sente que não é capaz, que não é suficiente, porque eu não sou nada mesmo. Então começa a criar, pode engatilhar uma depressão. Perda de emprego, perder um trabalho, perder um emprego, pode desencadear uma depressão. É diferente quando você pede a conta. Quando você é mandado embora, é a sensação de que você não é mais útil para a empresa, né, ou onde você trabalha. Perda de uma pessoa amada, perder um filho, uma filha, perder um pai, perder uma mãe, perder um avô, uma avó, uma pessoa querida, nossa, um amigo, uma amiga, pode desencadear a depressão também. Um fracasso pessoal, profissional. O mundo que a gente vive, ela cobra muito da gente. A gente tem que ser muita coisa ao mesmo tempo. Então você tem que ser alegre, tem que ter sucesso, você tem que ter uma boa casa, você tem que ter um bom trabalho, você tem que ter bons amigos, você tem que ser descolado, você tem que ser, não pode ser tímido, e você não pode, ou tem que ser um monte de coisa. E aí, fora isso, você agrega mais algumas coisas para você mesmo, né? Porque eu sou assim, eu tenho que ser assim, e aí você coloca tanto peso sobre você, e a gente recebe tanto peso do mundo, é natural que a gente tenha fracassos. É muito natural que as coisas não deem certo em todas as áreas da nossa vida. E aí, algum fracasso, ou seja, de ordem pessoal ou profissional, isso desencadeia, pode ligar um gatilho dentro da gente que a gente entra em depressão. Injustiça, trauma, abuso, frustrações. Eu não sei quantos de vocês estão próximos para aposentar ou se já se aposentaram. Você trabalha a sua vida inteira, recolhe lá seu INSS, todo mês, vai lá, está pagando. E aí você dá entrada no INSS. Agora eu vou ser beneficiado, agora eu vou ser abençoado, eu vou curtir, vou viajar, vou pescar. E aí você recebe seu primeiro extrato, mas cara, só isso? Como assim? Eu trabalhei tanto pelo país, eu servi tanto essa nação, eu deixei de fazer tantas coisas para poder produzir alguma coisa, e o país me reconhece com isso daqui? Você se sente injustiçado. Ou tantas outras injustiças, você está numa fila, você está tentando conquistar alguma coisa, ou está na fila, na sua vez, no hospital, e de repente passa alguém na sua frente, acontece alguma coisa que você se sente injustiçado. Assim, cara, não é justo. Isso pode desencadear uma depressão. Traumas, abusos sexuais ou assédio moral dentro de uma empresa, dentro do trabalho. São tantas coisas que podem desencadear sentimentos dentro da gente que a gente não consegue resolver e isso nos deprime. Abandono social. É interessante que a gente vai ver no decorrer do mês, uma das maiores reclamações de Elias, qual era? Eu estou sozinho. Não tem ninguém. Sou eu o único que serve ao Senhor. O resto não quer nem saber do Senhor. Esse era o sentimento de solidão, de abandono. Tudo isso fez com que Elias tivesse medo. E medo é uma coisa que você não controla e que é irracional. Como é que Elias vai ter medo se era um cara de sucesso? Tudo que ele pedia a Deus e Deus fazia acontecer. Ele sozinho conseguiu derrotar tantos sacerdotes de um falso Deus, e uma mulher que manda um recadinho, acabou com ele. Isso foi o gatilho para que o fez entrar em depressão. Ele ficou com medo e para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante. Eu queria falar sobre alguns preconceitos que a gente tem a respeito desse problema de depressão.
Ainda mais assim quando a gente pensa no contexto de comunidade, de igreja, de fé, a gente cria muitos preconceitos. E quando alguém entra em depressão, a gente fala que depressão é frescura. Isso é frescura, isso é coisa de fraco. Para com isso, para de bobeira, para de besteira. Não é assim a vida não, bola para frente. É fácil a gente falar, né? E a gente faz muito isso dentro de uma comunidade cristã. Isso e pior ainda, né? Depressão, falta de Deus no coração. Cara, você tá faltando Deus no teu coração aí, meu irmão, minha irmã. Tá faltando fé. É falta de fé isso aí, viu? Quem tem fé não entra em depressão. Quem ora e lê a palavra de Deus não entra em depressão. Bom, Elias entrou, né? Elias era um homem de fé. Elias orava. Elias conhecia a Escritura. Mas entrou em depressão. Ele tinha Deus no coração? Ele tinha Deus em tudo quanto é lugar. Tinha no coração, fora do coração, do lado, para frente, para trás, todos os lados. Ele se relacionava com Deus de uma forma muito íntima. Mas ele entrou em depressão. Então, a gente costuma carregar esse preconceito e a gente condena as pessoas. Falta de fé, irmão, precisa orar mais aí. E não é assim. Depressão, a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é doença. Não é frescura, é doença. E requer tratamento físico, emocional e espiritual. Ele precisa de um equilíbrio em todas essas áreas. Físico, emocional e espiritual. Dentro da sua cabeça, e da minha também, eu acho que tem. Pelo menos tem dois, Tico e Teco, pelo menos tem. Dentro da nossa cabeça aqui tem neurônios. Você já comeu pão com pão? Pão puma com pão puma? Ou pão sem nada no meio? É ruim, né? É inconcebível comer sanduíche de nada. Sanduíche de pão com pão. O cara tem que ter o recheio, não tem? Não sei, quem gosta de ovo? Colocar um ovinho, né? Uma salada. Tem gente que gosta de colocar banana. Tem coisa para tudo nessa vida, mas gosta de colocar banana com ketchup, mostarda. Eu não sei o que você põe dentro do seu sanduíche, mas tem que ter um recheinho, não tem? Porque não tem graça. Se não tiver, assim, tem um negócio que fica no meio, que a gente precisa ter dentro da nossa cabeça, que chama neurotransmissor, serotonina. Isso é químico, é físico, acontece assim, entendeu? Quando a gente está em depressão, isso daí não está funcionando muito bem. É como se fosse pão com pão, não tem recheio. Falta alguém lá no meio. E aí, tipo, um vira as costas para o outro e não tem conversa. E aí, se não tem conversa, começa a dar pane em você. É físico isso. E se é físico, precisa ser tratado fisicamente. Por isso que muitas vezes é necessário um remédio. Um remédio que vai regular os neurotransmissores que vai colocar um recheio dentro do seu pão puma que você tem na sua cabeça, dentro do meu tico-teco. E aí eles começam a se conversar e aí começa a ficar legal. Serotonina é um neurotransmissor que te dá a sensação de prazer, dá a sensação de alegria, de satisfação. E aí, se não tem isso daí, dá pau. Então, crente é um bicho danado. Crente assim, a gente, entendeu? Esses que vão para a igreja. Aí a pessoa não está legal, acha que está tudo bem, então tá bom, eu vou tomar o medicamento, vai meio contra gosto, isso é falta de fé, mas tudo bem, ninguém está vendo, eu vou. Aí você vai, você toma 3 meses de medicamento, você fica bem. E aí você fala assim, cara, Deus me curou, Deus me restaurou, você larga o remédio para lá. Não é assim que funciona. Você não pode fazer, você está ficando bem porque o remédio está te ajudando. E você não pode tirar de uma vez, porque aí você se mata de vez, às vezes acontece isso. Então a gente precisa ter o equilíbrio, a gente precisa quebrar esse preconceito com pessoas que cuidam dessa área para a gente. Pode ser psicólogo, pode ser terapeuta, psiquiatra. São pessoas que Deus levantou nesse mundo com sabedoria e ciência para nos ajudar. E a gente não pode dizer não para eles. Mas, ao mesmo tempo, tem um cuidado emocional. Tem um cuidado espiritual. Todas estas áreas precisam estar bem reguladas. Às vezes, ok, você tomou medicamento, fisicamente você está bem, as coisas estão começando a acontecer, mas tem coisas não resolvidas aqui dentro. Dentro do teu coração, você sente que as coisas são injustas, você sente que isso não está legal, você está magoado com esse, você está com ferida com aquele. São coisas emocionais que precisam ser tratadas. E aí não adianta só tomar o medicamento, precisa ser tratado a questão emocional. A vida espiritual também. Você e eu, nós sabemos que sem Deus,
a gente não é nada nessa vida. Você pode estar tomando seu medicamento e pode até acertar aqui dentro, mas se a gente não acerta a nossa vida com Deus e nós não temos uma caminhada saudável com Deus, vai dar pane também. 75% das pessoas com depressão nunca foram tratadas de forma correta, adequadamente. Tem um monte de gente com depressão, mas que não se trata, que não busca ajuda. Então, nós precisamos quebrar todos esses preconceitos que a gente tem. Eu acho que é interessante assim que no versículo 5, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e come. Olha, se eu fosse daqueles radicais, tipo o pastor radical, ei Elias, qual é a tua aí, meu filho? Você não é de Deus? Você não busca Deus? Que negócio de ficar dormindo? Vamos, levanta, vamos fazer a coisa aí, vamos fazer a obra, vamos fazer o ministério. Vai lá, vamos evangelizar, vamos abrir igreja. Cara, o anjo não falou nada disso para Elias, você percebeu? O anjo simplesmente falou, olha, Elias, levanta e come um pouquinho. O anjo em nenhum momento condenou, ou falou mal, ou apontou o dedo para Elias. Simplesmente cuidou de Elias. Levanta e come um pouquinho. E nós também precisamos ter esse cuidado com as pessoas. Em vez de julgar as pessoas, em vez de apontar o dedo e falar que está faltando fé, porque às vezes a pessoa tem fé sim, às vezes não, muitas vezes as pessoas têm fé, mas tem algo errado que precisa ser trabalhado, ser tratado. Né? Alguns sinais de advertência. Não significa que se você tem alguns desses sinais, significa que você está deprimido ou em depressão, mas pode sinalizar. Eu não sou especialista, não sou psicólogo, nada, não sou médico para falar com profundidade. Eu estou dando uma pincelada. Em setembro, nós vamos ter um pastor, ele é pastor e psicólogo. Ele tem doutorado em psicologia, é um cara que conhece muito a respeito do ser humano e conhece muito de teologia também, desse relacionamento com Deus. E a gente vai ter, nós temos uma data agendada no dia 22 de setembro, é isso, né? Acho que é 22 de setembro. Depois a gente confirma a data direitinho. Nós vamos ter ele junto com a gente aqui, ele vai aprofundar mais a respeito de depressão, sobre ansiedade, sobre burnout. São essas panes que dá na gente. Então vai ter um momento muito legal. Então você se reserve essa data, tá bom? Mas depois a gente divulga direitinho a data correta, mas é em setembro. Mas alguns sinais de advertência. Vocês conhecem Chaves? Quem assiste Chaves? Muita gente que é fã do Chaves, né? Diz que até passa até hoje, né? Até hoje diz que passa Chaves e tal. Eu acho que o cara era deprimido, pelo menos o personagem. Ele tinha vários sinais de depressão. Bom, só de morar no barril, né? Eu acho que já é meio estranho, mas tudo bem. Muitas vezes, assim, quem está no processo de depressão sente desesperança, desmotivação e pessimismo. Quem acredita no Brasil? Vai mudar, vai ser legal, vai ser bom. Ano que vem é ano de vitória, de bênção para o nosso... Acho que vocês estão deprimidos, hein? Vocês não sentiam empolgação nenhuma. Alguns até olharam para baixo. Então, mas é esse sentimento de que não vai mudar nada, de que não adianta fazer nada, de que não tem motivação nenhuma. Vai votar para quê? A maior parte dos brasileiros, assim, uma boa quantidade de brasileiros vão votar em nulos, né? Vai votar em quem? Não vai mudar nada. Pode ser um processo de depressão. Choros frequentes. Eu não sei se você... Bom, diz que no primeiro culto falaram que corintiano não chora, que não tem motivo de chorar. É isso mesmo, Fátima? Corintiano não chora, né? Palmeirense sim. Tá. Então, eu não sei, eu não tenho nada contra palmeirense nem corintiano. Mas dizem que palmeirense sofre mais, chora. Mas tudo bem, palmeirense diz que tem vários motivos para chorar, né? Então sofre, chora, aí até aí tudo bem, mas essa questão do choro sem motivo. Você está andando na rua, olha uma flor e começa a chorar. Aí você está vindo para a igreja, abraça e começa a chorar. Aí tomar o café, chora. Não, peraí, aí alguma coisa talvez não esteja legal. Então esses choros descontrolados,
com frequência, sem motivos aparentes, pode indicar depressão. Dificuldades de concentração e memória. Isso é uma coisa que eu tenho muito. Eu começo a ler uma coisa, daqui a pouco meus olhos já estão olhando outra coisa. Memória, então, às vezes eu peço até desculpa para vocês, porque às vezes eu cumprimento vocês e eu encontro de novo, falando, eu cumprimentei você? Aí você fica chateado, né? Já cumprimentou. Ou desculpa, então talvez seja um sinal que eu preciso tomar cuidado, né? O problema de lapsos de memória. Então, é um sinal de advertência. Dificuldade de tomar decisão. Tem decisão que é difícil na vida da gente para tomar, mas tem decisão que não. Aí, sabe aquelas decisões assim? Aí a sua esposa pergunta assim, amor, você quer comer lasanha ou macarronada? Aí você fica, meu Deus, que pergunta difícil, eu não sei o que responder, não faz pergunta difícil assim para mim. É dificuldade de tomar decisão. Você prefere McDonald's ou Bob's? Ah, meu Deus do céu, você fica fazendo essas perguntas, não faz pergunta difícil. Dificuldade de tomar decisão, a gente não consegue decidir se vai para cá, se vai para lá. Então é um sinal de advertência. Irritabilidade, insônia ou sono excessivo. Você fica nervoso fácil, irritado fácil? Qualquer coisa já está explodindo? Moleque, para que essa camiseta aí, essa camiseta feia? Tudo é feio no seu filho, né? Na sua filha. Tudo te irrita na sua esposa. Esse cabelo aí, pentei esse cabelo, esse tênis aí, escova dente, não sei o quê. Tudo parece que irrita, parece assim, aquela coisa que, né, dentro da gente. Essa irritabilidade excessiva. A depressão é um negócio complicado, sabe? O autor desse livro, o Wayne Cordeiro, ele diz assim que ele tinha muita dificuldade para dormir. Era uma insônia, ele não consegue dormir. Ele está cansado, quer dormir, mas não consegue dormir. E aí ele fica viajando e não consegue dormir. Só que quando dorme, ninguém acorda mais o cara. A depressão é um negócio estranho, porque você não consegue dormir, mas quando dorme, ninguém te levanta. Fica aquela dificuldade para acordar, para levantar. É um fardo você sair da cama. Então, isso que acontece. Se você não dorme bem, você fica irritado, né? Insatisfação nas atividades que antes eram prazerosas. Ô João, o que você gosta de fazer? Toma cuidado aí, João. Além de dormir. Passear. Aí o João gosta de passear. Toda hora fala, Sandrinha, vamos passear. Toda hora está passeando. Mas se esse sentimento de depressão, ele começa a ter indício de depressão, hoje já vamos passear? Não, hoje não. Talvez alguns gostem de pescar. E aí, vamos pescar? Não, hoje não. Cara, vamos comer um churrasco? Não, hoje não. Cara, o que está acontecendo com você? Vamos assistir o jogo do Corinthians? Não, mas cara, a Fátima falar que não assistiu o jogo do Corinthians é porque ela não está legal. Né? Mas ela gosta de assistir o jogo do Corinthians. Mas é isso. Coisas que são prazerosas para a gente perdem o sabor, perdem a alegria, perdem o prazer. Isolamento, aversão às pessoas, solidão. Isso é um outro indício de que a gente está talvez vivendo um processo de depressão. A gente gosta de pessoas, a gente sente falta de pessoas, mas a gente não quer ver pessoas. A gente tem, assim, a gente não quer cumprimentar, a gente não quer evitar. Não porque você seja mal educado, mas não dá vontade de conversar com as pessoas. É um sinal de que a gente, de advertência, que a gente pode estar em depressão. Uma baixa autoestima, autocondenação e autocomiseração. Eu achei interessante que Elias fala assim, Senhor, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sou melhor que ninguém. Aquele artista, ele diz assim que eu não consigo mais. Eu não sou bom mais. Essa sensação que permeia, que a gente é de incapacidade, que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, não dá. Então isso a gente começa a fazer parte da nossa vida, a gente desvaloriza, nós nos desvalorizamos demais. Uma autocondenação, a gente se condena demais. A gente fica jogando a nós mesmos, você é um tranqueira mesmo, por isso que você está nessa, você merece isso mesmo, não era para dar nada certo para você. E aí a gente se condena, a gente fica apontando o dedo para a gente mesmo.
e a autocomiseração. Ao mesmo tempo que a gente se condena, ao mesmo tempo a gente fala que a gente é coitado. Senhor, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, tudo dá errado na minha vida, eu não deveria ter nascido na família que eu nasci, eu não deveria ter nascido nesse país que eu nasci, eu não deveria ter um monte de coisa. Aí você joga a culpa em um monte de coisa, falando que você é o maior azarado do mundo por causa dos outros e por causa das circunstâncias. Isso é um sinal de que a gente está entrando num processo de depressão. Eu não sei se o Chaves tinha esse problema de falta de libido sexual. Pelo menos no programa não aparece, né? Mas isso é uma coisa que acontece também. Às vezes sua esposa está lá, tomou um banho, está toda cheirosa, arrumou o cabelo, comprou uma roupa especial, e aí aparece para você durante a noite, você olha assim, não sei se você finge que está dormindo, fala, ai, mano, eu estou com dor de cabeça. Cara, homem ter dor de cabeça aí fim de carreira, né? Mas a gente começa a perder o nosso desejo, a nossa capacidade de se relacionar, mesmo sexualmente falando também. É falta de libido sexual. Distúrbios alimentares. Eu acredito que não é só o distúrbio alimentar, mas de alguma forma, se o pão com pão, pão puma com pão puma, não dá, falta alguma coisa, a gente tenta compensar de alguma outra forma, né? A gente tem que enfiar um recheio lá. E aí a gente começa a tentar compensar isso de outras formas. E aí, muitas vezes, a gente acaba se envolvendo com drogas, a gente se envolve com bebidas, a gente se envolve com jogos, a gente se envolve com alimento, a gente começa a comer desenfreadamente para tentar, de alguma forma, criar um certo prazer dentro da gente. Só que aí o negócio embola mais ainda, são distúrbios que a gente tem, que a gente acaba desenvolvendo, né? Dores em geral. Dor de cabeça, dor de cotovelo, dor de pé, dor de tudo. Parece que tudo dói. Dói tudo. Aí a gente fala assim, mas por que dói? Eu não sei por que dói, mas dói. Não estou falando que se dói tudo em você é porque você está em depressão, mas pode sinalizar, né? Essas dores a gente acaba sentindo no corpo. Então são sinais de que a gente precisa prestar atenção. Ideias suicidas. Muitos dos relatos ali tinham esse sentimento, eu quero pular, eu quero acabar com minha vida, vou pular da janela. São sentimentos que muitas vezes vêm. O que eu quero dizer é que você não é diferente, ou você não é uma pessoa excepcional, ou que não. Somos pessoas comuns. Todos nós estamos sujeitos a viver essas dores, essas lutas, essa angústia dentro da vida da gente. No verso 6 diz assim, ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E é mais ou menos isso que a gente faz. Isso quando dá ânimo para comer e beber. Às vezes tem que vir alguém e falar, olha, come. Foi o que o anjo fez, né? Come, Elias. Você tem que comer alguma coisa. Aí ele comeu meio a contragosto e dormiu de novo. E às vezes a gente entra nesse processo. Come, dorme, não tem vontade de viver. Eu queria passar esse vídeo para terminar. É um vídeo, ele está em inglês, mas tem a legenda. Fala de vários artistas americanos que tiveram esse problema de depressão. Eu queria que vocês assistissem para a gente poder terminar. We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, we'll be happy. But that's not entirely true. I've suffered from depression. Clinical depression is a terrible place to be. I had tendencies towards depression from quite young. I didn't want to be alive anymore. I just thought it was the best thing to do, is just not to be here. I was completely suicidal, didn't want to live anymore. I wanted the world to swallow me up. I was struggling so hard just to keep my shit together. A lot of my energy was going in just to try and not have a complete meltdown. I really just was questioning why I was living. That shouldn't even be a thought that comes into someone's head. I remember my stepfather asking me what it felt like, and I feel like this is a perfect way to describe it. It feels like homesickness, but you're home.
Prozac for a long time. It feels like a low level of despair you live in, where you're not getting any answers. And I wish I had someone at that time who could just pull me aside and, hey, it's gonna be okay. It's gonna be okay. I wish at that time I had realized that other people go through it, that I can talk to other people, that you're not alone, you're not an alien. I truly encourage everybody to ask for help or to reach out to somebody you trust, just to talk. Mental illness is a thing. It exists. And if you don't know anyone with a mental illness, it's probably because they haven't told you, and they haven't told you because there's a social stigma attached to mental health. You are not alone. You are not broken. You're not destined to have a life of failure. I was diagnosed with depression many years ago, and it has stopped me from nothing. Your life is worth living. Always, always, always. Tem um dos atores que diz assim que eu só queria que alguém me chamasse de canto e falasse, vai ficar bem. Vai ficar bem. Então o que eu quero dizer para você é que Deus quer que você fique bem. E que vai ficar bem. Talvez você sinta que não tem uma luz no final do túnel, a sensação é que parece que isso nunca vai passar. Talvez a sensação é que você não quer mais viver e está entregando os pontos. Mas procure ajuda. Não dá para a gente vencer esses momentos difíceis na nossa vida sozinhos. Mesmo que seja para ter alguém para nos ouvir, para dizer, eu estou triste, eu estou em depressão, eu preciso somente compartilhar. Nós precisamos de um dos outros. Não dá para a gente vencer sozinho. E não é vergonha você passar por essas lutas, porque isso faz parte da nossa vida, faz parte das nossas lutas, né? Aquela modelo, ela diz assim que o que ela queria é que eu pudesse conversar sobre isso, saber que não estou sozinha e que não sou um alien. Você não é um alien, você é um ser humano, né? Você não está destinado a viver uma vida ruim. Deus não te chamou para você viver uma vida ruim, em depressão, sem motivação para viver. Pelo contrário, Deus te chamou para você criar, para você produzir, para você sair, para você multiplicar e para você amar. Esse é o nosso chamado. Tem um texto que Jesus diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É Jesus que está dizendo para você, venha até mim, e eu lhes darei descanso para a sua alma. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você pode ter um tempo de conversa com Deus, você pode ter um tempo de oração com Deus. Você pode colocar diante do Senhor exatamente aquilo que você está sentindo. Deus está muito interessado em começar com você, iniciar um processo de restauração para trazer um equilíbrio na sua vida. Um equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Mas tudo começa nele, no Senhor. Então convide o Senhor. Peça para que Ele entre na sua vida, na sua história. Permita Ele fazer parte desse processo de restauração na sua vida. Senhor nosso Deus, queremos Te agradecer pela Tua presença aqui neste lugar, a Tua presença em nosso meio.
tua palavra, Jesus, diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus, nós queremos nos aproximar do Senhor. Senhor Deus, todos nós aqui estamos sujeitos a ficarmos deprimidos, a perdermos a motivação para viver, perder a motivação para trabalhar, perder a motivação para amar, perdemos a motivação para educar, perdemos motivação, Senhor Deus, com as coisas mais simples. Perdemos a motivação de andar com o pé na areia. Perdemos a motivação de nos reunirmos com os amigos. Perdemos a motivação de olhar para a natureza. Senhor Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor venha visitar a cada um de nós. O que nós queremos dizer é que precisamos do Senhor. Começa um processo de restauração nas nossas vidas. Cura, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Restaura, Senhor Deus, nosso relacionamento com o Senhor. Porque sem o Senhor nada podemos fazer. Dá-nos sabedoria para cuidarmos do nosso corpo. Coloca pessoas ao nosso redor que de fato vão, Senhor Deus, contribuir, colaborar, Senhor Deus, para nos restaurar. Nós queremos consagrar e entregar nossas vidas diante do Senhor. Deus, nós não temos capacidade humana aqui para mudar a vida de alguém. Nós não temos capacidade nem força, através somente de uma palavra, mudar o coração de um homem, de uma mulher. Mas o teu Espírito pode. O teu Espírito pode curar, o teu Espírito pode restaurar, pode renovar e dar um novo ânimo. Então, Senhor Deus, faz isso, Senhor Deus, em nossas vidas. É o que nós oramos e te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.